Estamos a construir uma cidade para o futuro. PDM de Lisboa. Uma cidade para o futuro. Uma cidade para as pessoas. A estratégia de desenvolvimento territorial do PDM articula-se em torno de três grandes prioridades: afirmar Lisboa nas redes globais e nacionais, revitalizar a cidade consolidada e promover a sustentabilidade, qualificação urbana e participação dos cidadãos. Como afirmar Lisboa nas redes globais e nacionais? Afirmando a cidade como um polo de conhecimento e de inovação internacional, participando em redes internacionais e interurbanas, desenvolvendo as atividades culturais, valorizando a identidade de Lisboa como cidade cosmopolita e multicultural, ligada ao Tejo, ligada ao mundo. Como revitalizar a cidade consolidada? Revitalizando e reabilitando o edificado e o património. Preenchendo os espaços desocupados e reconvertendo os usos de equipamentos e infraestruturas. Como promover a sustentabilidade, a qualificação urbana e a participação dos cidadãos, articulando em rede as centralidades da cidade alargada de Lisboa, reforçando a coesão social, a vivência e a sustentabilidade urbana, qualificando a expansão urbana na coroa periférica, aumentando o poder de decisão dos cidadãos. Estamos a construir uma cidade dinâmica e criativa, cosmopolita e multicultural. Na vanguarda do conhecimento e da ciência. Uma cidade mais atraente e sustentável, mais aberta e funcional, com novas polaridades, com uma forte identidade. Uma cidade do mundo, uma cidade de bairros, uma cidade para as pessoas. PDM de Lisboa. Uma cidade para o futuro. Uma cidade para as pessoas. Estamos a construir uma cidade para o futuro. PDM de Lisboa. Uma cidade para o futuro. Uma cidade para as pessoas. A estratégia de desenvolvimento territorial do PDM articula-se em torno de três grandes prioridades: afirmar Lisboa nas redes globais e nacionais, revitalizar a cidade consolidada e promover a sustentabilidade, qualificação urbana e participação dos cidadãos. Como afirmar Lisboa nas redes globais e nacionais? Afirmando a cidade como um polo de conhecimento e de inovação internacional, participando em redes internacionais e interurbanas, desenvolvendo as atividades culturais, valorizando a identidade de Lisboa como cidade cosmopolita e multicultural, ligada ao Tejo, ligada ao mundo. Como revitalizar a cidade consolidada? Revitalizando e reabilitando o edificado e o património. Preenchendo os espaços desocupados e reconvertendo os usos de equipamentos e infraestruturas. Como promover a sustentabilidade, a qualificação urbana e a participação dos cidadãos, articulando em rede as centralidades da cidade alargada de Lisboa, reforçando a coesão social, a vivência e a sustentabilidade urbana,
qualificando a expansão urbana na coroa periférica, aumentando o poder de decisão dos cidadãos. Estamos a construir uma cidade dinâmica e criativa, cosmopolita e multicultural. Na vanguarda do conhecimento e da ciência. Uma cidade mais atraente e sustentável, mais aberta e funcional, com novas polaridades, com uma forte identidade. Uma cidade do mundo, uma cidade de bairros, uma cidade para as pessoas. PDM de Lisboa, uma cidade para o futuro, uma cidade para as pessoas. Estamos a construir uma cidade para o futuro. PDM de Lisboa, uma cidade para o futuro, uma cidade para as pessoas. A estratégia de desenvolvimento territorial do PDM articula-se em torno de 3 grandes prioridades: afirmar Lisboa nas redes globais e nacionais, revitalizar a cidade consolidada e promover a sustentabilidade, qualificação urbana e participação dos cidadãos. Como afirmar Lisboa nas redes globais e nacionais? Afirmando a cidade como um polo de conhecimento e de inovação internacional, participando em redes internacionais e interurbanas, desenvolvendo as atividades culturais, valorizando a identidade de Lisboa como cidade cosmopolita e multicultural, ligada ao Tejo, ligada ao mundo. Como revitalizar a cidade consolidada? Revitalizando e reabilitando o edificado e o património. Preenchendo os espaços desocupados e reconvertendo os usos de equipamentos e infraestruturas. Como promover a sustentabilidade, a qualificação urbana e a participação dos cidadãos. Articulando em rede as centralidades da cidade alargada de Lisboa. Reforçando a coesão social, a vivência e a sustentabilidade urbana. Qualificando a expansão urbana na coroa periférica. Aumentando o poder de decisão dos cidadãos. Estamos a construir uma cidade dinâmica e criativa, cosmopolita e multicultural. Na vanguarda do conhecimento e da ciência. Uma cidade mais atraente e sustentável, mais aberta e funcional, com novas polaridades, com uma forte identidade. Uma cidade do mundo, uma cidade de bairros, uma cidade para as pessoas. PDM de Lisboa, uma cidade para o futuro. Uma cidade para as pessoas. O novo Plano Diretor Municipal de Lisboa, em fase de conclusão, propõe um modelo de desenvolvimento territorial da cidade que elege 4 elementos principais: o Arco Ribeirinho, a Baixa e Eixo Central,
o colar de centralidades e a segunda circular, Espaço Charneira, onde estão a ser implementados novos planos e grandes projetos que desenham a paisagem de Lisboa. Arco Ribeirinho. No Arco Ribeirinho, a Câmara desenvolveu um plano geral de intervenção para os 19 km que compõem a Frente Ribeirinha, de forma a perspectivar o seu desenvolvimento integrado. Protocolou com o Governo a libertação de importantes áreas de intervenção para o usufruto da cidade, reconciliando-a com o rio, valorizando as componentes ambientais e culturais, revitalizando a capital, urbanística e economicamente, e potenciando novos espaços de fruição das populações. O Centro de Investigação da Fundação Champalimau apoia a investigação em áreas de ponta. Tem como prioridade estimular descobertas que beneficiem as pessoas, bem como patrocinar novos padrões de conhecimento. A nova sede, situada em Pedrosos, será inaugurada no final de 2010. A Zona Monumental Ajuda Belém será objeto de importantes investimentos ao nível da requalificação do espaço público e da criação de âncoras culturais e turísticas como: situado no espaço das antigas Oficinas Gerais do Exército, entre a Rua da Junqueira e a Frente Ribeirinha, o novo Museu dos Coches é um espaço museológico destinado a instalar a coleção de coches portugueses. Desenvolve-se em 2 edifícios ligados por uma ponte envidraçada que permite aos visitantes uma vista privilegiada sobre a riqueza patrimonial do sítio. Enquadrado na requalificação da Frente Ribeirinha junto à Praça do Império e ao Mosteiro dos Jerónimos, está previsto o projeto de ampliação do CCB com 2 novos módulos que já constavam do projeto inicial. Um deles receberá uma biblioteca, um auditório com 600 lugares e um espaço multiusos. No outro será instalada uma unidade hoteleira. O plano do promenor da Calçada da Ajuda trata uma área privilegiada ao nível do valor patrimonial e monumental. O edifício e a antiga parada do quartel de Lanceiros 2 serão recuperados para espaço público com atividades comerciais e serviços. Este é o ponto de partida para a ligação do edificado museográfico e monumental desde o Rio até ao Palácio da Ajuda. Prevê-se igualmente a criação de grandes equipamentos, jardins e habitação para diferentes estratos sociais. O plano prevê também a recuperação do primeiro campo de futebol relevado, Salésias, que assim será devolvido à sua essência desportiva. O plano do promenor da envolvente do Palácio da Ajuda pretende valorizar o importante património existente na zona, interligando o núcleo patrimonial com os fragmentos urbanos envolventes, saneando e requalificando as áreas de habitação marginal. Estes objetivos serão atingidos através do fecho e remate do Palácio Nacional da Ajuda e área envolvente, do reordenamento urbano da Zona Sul, do reordenamento viário a poente, da articulação com o Polo Universitário da Ajuda e com a reabilitação do bairro 2 de Maio. Localizado numa zona privilegiada da cidade entre a Rua das Janelas Verdes e a Avenida 24 de Julho, integrando o Palácio Pombal, este projeto acolherá o Centro Cultural Africano. Este espaço, que deverá começar a funcionar em 2012, incluirá uma praça pública ladeada por 2 edifícios, que funcionarão como espaços de exposições da cultura africana contemporânea e manifestações culturais, teatro, dança, música. O centro compreenderá outros edifícios com restaurante, bar, auditório e jardins. No aterro da Boa Vista, 2 planos de pormenor vão promover a reconversão e regeneração desta área central através da reconfiguração da Avenida 24 de Julho, criação de novos espaços públicos, articulação com a Frente do Rio, com 2 pontes pedonais e potencializando os equipamentos existentes para além da introdução de um novo ícone arquitetónico, a futura sede da EDP. O projeto do espaço público da Ribeira das Naus consiste num processo de recriação do sítio, que apresenta a contemporaneidade como sinónimo de qualidade com respeito pelo espírito do lugar, pela cidade e pelos seus cidadãos. A criação de um novo espaço público de fruição e de contacto com o rio é emblemática da nova forma de fazer cidade, onde se privilegiam os percursos e as estadias pedonais. O novo terminal de cruzeiros vem proporcionar ao Porto de Lisboa um aumento significativo das escalas de navios de cruzeiro e também a oportunidade de repensar a relação da cidade com o rio.
O troço ribeirinho, compreendido entre a Doca da Marinha e a Estação de Santa Apolónia, no coração da cidade antiga, ganhará, para além do edifício do terminal, um vasto espaço ajardinado de referência para usos e atividades diversas, relacionando harmoniosamente a margem e a encosta. O plano de urbanização do Vale de Santo António pretende promover a urbanização de uma área atualmente pouco valorizada, dotando-a de novos equipamentos sociais, desportivos, educativos e de saúde e de um parque urbano que liga a Avenida General Roçadas e a Avenida Mouzinho de Albuquerque. O plano de pormenor da Matinha vem definir um novo desenho urbano marcado pela modernidade, bem ancorado nas relações com a envolvente, assegurando a continuidade para sul da área do Parque das Nações. O plano prevê uma nova área habitacional, uso terciário e a nova Catedral de Lisboa, enquadrada na requalificação da frente do rio, criando um novo parque urbano, no qual se localizam elementos de arqueologia industrial a recuperar. Passemos agora para a Baixa e Eixo Central, que são o centro nevrálgico da cidade de Lisboa. O plano de pormenor da Baixa Pombalina, que esteve em discussão pública até setembro de 2010, visa a regeneração física, social e económica integrada, assumindo-se como uma atualização do plano pombalino que incorpora a respectiva evolução histórica dos últimos 250 anos. Será recuperada uma centralidade para a Baixa, baseada na centralidade político-institucional, novos espaços dedicados à economia do conhecimento, regeneração da função comercial e habitacional, consolidação de um polo cultural e requalificação do espaço público. O plano de urbanização da Avenida da Liberdade e zona envolvente pretende a regeneração deste eixo central da cidade, revalorizando as funções comerciais prestigiadas, a função residencial, localização de atividades terciárias, hotelaria, equipamentos de cultura, lazer e restauração, em conjunto com a requalificação do espaço público. O plano visa também a salvaguarda do património cultural e ambiental e vem revelar para o espaço público áreas atualmente privadas nas duas encostas sobranceiras. O plano de pormenor do Parque Mayer deseja devolver ao usufruto dos lisboetas o local mítico, lúdico e de cultura que este espaço representa. Pretende criar novos espaços culturais, reabilitar o Cineteatro Capitólio, reconverter o Teatro Variedades e construir um novo auditório multiuso com 600 lugares, bem como revitalizar, valorizar o vasto conjunto patrimonial constituído pelo Jardim Botânico e os museus da Escola Politécnica, potenciando ainda a regeneração urbana de toda a envolvente. O colar das novas centralidades une Alcântara ao Parque das Nações. Os futuros investimentos na modernização da linha ferroviária de cintura de Lisboa vêm criar novas oportunidades para a emergência de um conjunto de polaridades urbanas. O plano de urbanização de Alcântara vai marcar uma nova centralidade de Lisboa através da disponibilização de novas áreas de equipamentos, comércio, serviços e atividades de base tecnológica. Será construído um corredor verde entre Monsanto e o Rio, onde se inclui o novo parque urbano que liga Alcântara Terra e Alcântara Mar, culminando numa grande praça pública na Gare Marítima de Alcântara. O estudo urbano Entre Campos Sete Rios visa a estruturação integrada desta importante área central de Lisboa, ancorada nas interfaces de transportes de Entre Campos e Sete Rios. Este estudo propõe a formalização do corredor verde de ligação entre o Parque Eduardo VII e Monsanto e uma proposta articulada de espaço público com o desenvolvimento de novos espaços verdes urbanos. O plano de pormenor do Parque Hospitalar Oriental prevê a construção do novo Hospital de Todos os Santos, bem como a estruturação das malhas urbanas adjacentes. A localização desta unidade hospitalar é uma importante alavanca para a revitalização de Marvila e a sua integração no restante tecido da cidade de Lisboa. O plano anula direitos de construção adquiridos sobre uma área onde se pretende criar um corredor verde de ligação entre o Parque da Bela Vista e Monsanto. O plano de urbanização da área envolvente à Estação do Oriente potenciará uma nova centralidade, projetando para Poente a zona central do Parque das Nações, tendo como principais alavancas a localização na Gare do Oriente da Estação de Alta Velocidade e o acesso ao novo aeroporto de Lisboa.
O plano prevê a reconversão de antigas áreas industriais que darão lugar à implantação de zonas de serviços, hotelaria e de atividades emergentes, como a biotecnologia, as tecnologias de informação e comunicação e a logística urbana, bem como funções habitacionais complementares. Vamos agora percorrer a coroa norte e noroeste a partir da segunda circular, que assume uma posição de charneira entre as áreas de expansão mais recentes e o centro urbano tradicional, e que será objeto de um processo de regeneração integrado que permita a sua transformação numa nova centralidade ao longo de todo aquele eixo. Com a desativação do aeroporto de Lisboa, prevista para 2017, cria-se uma nova oportunidade de ligação entre o Parque das Nações e a Alta de Lisboa. O plano de urbanização do Alto do Lumiar constitui a principal reserva de expansão de Lisboa, visando a localização de uma área residencial para cerca de 60 mil habitantes, que se integra na restante cidade através do prolongamento do eixo central desde o Campo Grande. A coroa noroeste estende-se desde o topo norte da Ameixoeira até aos limites de Carnide, junto à interface da Pontinha. Para esta área foi realizado um estudo urbano que visa a estruturação deste território, perspectivando a reconversão de pequenos bairros clandestinos, a expansão do parque tecnológico, a criação do parque periférico e a estruturação da rede de acessibilidades de suporte. Nesta área, pretende-se a requalificação do bairro Padre Cruz no âmbito de um programa de parcerias para a regeneração urbana. A Câmara, para a realização deste programa, conta com a participação ativa da Associação de Moradores e diversos agentes associativos locais e institucionais. O Plano de Urbanização Carnide-Luz propõe a reabilitação integrada do núcleo histórico de Carnide, com enfoque na salvaguarda do património arquitetónico e do conjunto de azinhagas e pré-existências de cariz rural. O plano prevê a reconversão de antigas quintas num parque urbano e a localização de um conjunto de novos equipamentos desportivos, de ação social, culturais e de saúde. Os grandes projetos, os estudos e os novos planos desenvolvidos nos últimos 3 anos correspondem à formalização de uma visão integrada da capital para o século XXI. Sustentável, mais inclusiva, mais competitiva e mais cosmopolita. Lisboa. Uma cidade para o futuro.